Muito bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Estamos lendo a Bíblia toda mais uma vez esse ano, graças a Deus. Diariamente estamos aqui lendo 2, 3 capítulos e tem sido uma bênção. Hoje nós vamos ler Marcos 8, 9 e 10 e tem sido maravilhoso ouvir sobre Jesus, suas ações, suas obras, como ele agia com fé, como ele ensinava seus discípulos. Maravilhoso, né? Quantos milagres, quantas maravilhas podemos ver, né, nas páginas dos evangelhos. Maravilhoso. E que Deus te abençoe nesta terça-feira, que essa leitura seja maravilhosa para você também, em nome de Jesus. Vamos a ela? Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora, com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo mundo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram-lhes que mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem quietos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente.
parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada, e ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você não considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 9. Jesus prosseguiu, eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então, uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo,
conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível àquele que crê? No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito, que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: Ele morreu! Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Então disse a Jesus: Mestre, vimos alguém, João. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno,
com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os 2 olhos e ser lançado no lago de fogo. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os 2 se tornam um só. Uma vez que já não são 2, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério com ela. E, se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo?
Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no futuro, no mundo futuro, terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha um grande temor de Jesus. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filho de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho.